perde aqueles conceitos básicos. Vocês veem, eu estou sempre avançando aqui e fazendo revisão. Sistema acusatório, aquela parte dos princípios. Então, dentro do processo penal, a gente tem 3 grandes temas, né? Que, assim, se você dominar ele... Pronto, beleza, o Andy começou a gravar. Se você dominar esses 3 temas, provavelmente você se sai bem em todas as provas aí. Inquérito, prisões e provas. Ou seja, inquérito, prisões e provas. A gente já viu inquérito completo, né? Perfeitas aulas. Se não pegou as aulas de inquérito, se principalmente está sentindo dificuldade com essas aulas aqui, provavelmente teve uma deficiência lá aquelas primeiras aulas, que foram as aulas que eu falei sobre os princípios. Então, aquela base a gente tem que ter. Então, a gente venceu a base, aí entrou nos 3 grandes temas que faz você levar, vamos supor assim, 80% do seu nível. Tranquilo? Que são inquérito, prisões e provas. Então, a gente viu inquérito, viu prisões e a gente está concluindo provas. Prova, teoria geral da prova, a gente conclui hoje, possivelmente. Se não concluir hoje, vai ficar faltando um pontozinho ou outro. Aí, na aula que a gente for falar das provas em espécies, que a gente vai verticalizar cada um dos tipos de prova, aí a gente faz uma revisãozinha e arremata o ponto que faltar. Ou seja, 80% da tua prova vai estar inquérito, prisões e provas. A gente finalizou aqui, vai estudar cada prova. Nos próximos encontros, a gente vai dar um pontozinho ou outro, assim. Um tema muito cabuloso e que, assim, dá muita dificuldade é competência, né? Ação penal e competência. A gente vai tangenciar ali, mas, assim, não é muito de se preocupar, não, porque não cai com tanta frequência. Mas esses 3 pontos é importante, né? Não pode negligenciar esses 3 pontos. E aí, como é que eu faço? Fala com o professor Wendel aí para ver se acessa essas outras aulas, para ver se vocês conseguem ler o e-book, que está perfeito o e-book, questões, letra de lei, jurisprudência e tal. Tá o extrato ali desses 3 temas e ver as aulas, beleza? Que aí resolve com o Wendel aí no privado, que ele ajeita com vocês aí de toda forma. Mas não deixa de ver, pelo amor de Deus. Não negligencia. Porque vai você conseguir envolver esses 3 temas aí, vai te salvar lá em legislação penal especial, porque tem muita questão que se relaciona com o processo penal, e a disciplina de processo penal vocês estão ok. Tranquilo? Vou iniciar aqui. Vamos iniciar por questões, beleza? Vamos fazer essa questão aqui e a gente vai comentando e revisando a aula passada. Ó, o Código de Processo Penal alencou taxativamente os meios de prova, não sendo aceitos, por consequência, aqueles considerados atípicos ou inominados. Ó, qual que é o princípio lá que a gente estudou, né? Que é livre a produção da prova. A gente não viu que era livre. Então, ele diz que não sendo aceito os atípicos e os nominados. Essa questão aqui ela vai estar errada. Por que ela está errada? Porque a gente viu que a regra é a liberdade das provas. Por que liberdade das provas? Por que liberdade das provas? Porque o juiz, desde que uma prova não seja ilícita, ilegítima, como a gente viu aqueles conselhos, e que ela não fira a moral ou os bons costumes, não exista fraude, desvio de finalidade, a prova vai ser admitida. A prova vai ser admitida, beleza? Então, a regra é a liberdade das provas. Então, o que seria essas provas inominadas? A gente viu que a prova nominada, ela tem a previsão no ordenamento. E a prova inominada, ela pode ser admitida. E a gente explicou, quando eu expliquei a diferença de prova nominada para prova inominada, eu falei da doutrina. Eu disse, pessoal, muitos meios de provas, eles estão tipificados no Código de Processo Penal. Ali, beleza, muitos meios de prova estão lá tipificados. Mas a produção doutrinária, ela vem trazendo outros meios de prova
E a produção legislativa, né, aquilo que o Congresso Nacional vai modificando o Código de Processo Penal, inserindo outros meios de prova no Código de Processo Penal, a produção legislativa ela é mais lenta. Então, eu tenho várias provas previstas, que a doutrina escreve e os caras desenvolvem direito, previsto lá pela doutrina, mas que não está tipificada ainda no CPP. Então, eu tenho é chamado de prova inominada, isso aí. Aí, o exemplo que eu dei, aquela perícia do padrão vocal. Beleza? Aquela perícia de padrão vocal é um meio de prova que não está tipificado, mas é admitido no ordenamento. Outro meio de prova, o reconhecimento fotográfico. Reconhecimento fotográfico. Então, pessoal, o reconhecimento fotográfico, na prática policial aqui, quando geralmente uma vítima chega à delegacia, os investigadores, a gente tem um banco de dados que a gente vai, à medida que a gente vai fazendo as investigações e vai fazendo as entrevistas e desenvolvendo a atividade de coleta de informações, a gente vai identificando os possíveis autores de delitos na região e tal. Quando a vítima vai, geralmente o investigador vai mostrar ali várias fotografias para você e a vítima provavelmente aponta ali. Aquele reconhecimento fotográfico, ele é tido também como meio de prova, também como uma prova. Mas ele não é tipificado no ordenamento. A gente tem o reconhecimento de pessoas ou coisa que está lá no CPP, mas a gente não tem a ideia do reconhecimento fotográfico. Deu para entender aí a diferença de uma prova nominada, ela está lá no CPP, e a prova inominada, ela está prevista na doutrina, mas não está tipificada lá no CPP. Tranquilo? Deu para entender aí? Vamos em frente. Então a questão está errada, né? Então eu trouxe aqui, ó, vários tipos de prova aqui, ó. Várias nomenclaturas de prova. Prova nominada, que foi justamente o que a gente falou, e nominada essa prova anômala. O que é uma prova anômala? A prova anômala, pessoal, ela é aquela utilizada para fins diversos daqueles que são próprios. Eu coloquei o exemplo aqui, ó. No lugar do juiz expedir uma carta precatória para determinar a oitiva de uma testemunha, ele manda o oficial de justiça ligar para ela e certificar a diligência nos autos. Ou seja, às vezes, uma pessoa devia ser ouvida como prova testemunhal e o juiz ou até a parte pede que a pessoa digite o seu depoimento, leve no cartório, reconheça e junte aquela prova no processo como uma prova documental. Deu para entender que, apesar da pessoa deveria ser ouvida como uma testemunha, está sendo usado em fins diversos, está sendo usado em fins que não é próprio. Ou seja, pegar o depoimento, digitar, levar no cartório e reconhecer em cartório e depois ser ouvida ser introduzida no processo como uma prova documental. Deu para entender? Tranquilo? Uma prova ritual é aquela colhida sem observância do modelo previsto em lei. Tranquilo? Eu coloquei aqui o exemplo. Juiz que faz as perguntas primeiro no sistema presidencial, violando assim o dispositivo no 212. A gente falou aqui, quando a gente estudou lá, do cross-examination, né? Que era aquele modelo de colheita do depoimento que a parte perguntava para o juiz perguntar para a testemunha. Eu falei que hoje não é mais possível as partes, né, ou a própria defesa ou o próprio Ministério Público pergunta diretamente à testemunha, justamente para não dar, porque aquele tempinho que a defesa ou então o Ministério Público pergunta para o juiz, já dá o tempo ali daquela testemunha, se estiver mentindo, né, formular uma mentira ou então pensar ali no que pode dizer para manipular ali o sistema de prova, tranquilo? Então, a prova ritual é aquela que fere o modelo previsto em lei. Prova ilícita e... Abdias, né? Abdias perguntou o que seria uma prova lista, né? Uma prova lista
meios lícitos e imorais, né? Abdias, a gente faz uma diferença aqui de uma prova lícita e uma prova ilícita. O que é uma prova lícita? O que é uma prova lícita? É aquela prova que ela é colhida, a prova lícita, ela é colhida com base no ordenamento, né? Com base na Constituição e com base na lei. Ou seja, ela nem fere a Constituição, nem fere a lei. É uma prova lícita. Tranquilo? E uma prova ilícita é aquela prova que ela é colhida ferindo a Constituição ou ferindo a lei. Por exemplo, uma prova em que, para colher a prova, eu utilizo o meio tortura. Né? Uma prova colhida por meio da tortura, a gente, quando estudou a lei lá a lei de tortura, a lei 9455 de 97, a gente viu lá que no artigo 1º, no inciso 1, na linha A, tem lá uma modalidade de tortura, que é a tortura prova, né? A tortura probatória, né? Que é quando eu emprego violência ou grave ameaça no sujeito para que eu colha ali uma informação, colha ali um depoimento, ou colha ali uma informação, um depoimento, ou colha o interrogatório dele. Então, se eu pego ali um sujeito, emprego violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico naquele sujeito, para que eu colha uma informação, um depoimento ou um interrogatório dele, eu estou colhendo ali uma prova, para a confissão dele, exato, no interrogatório, eu estou colhendo aquela prova ali, ferindo a lei e a Constituição. Por isso que é uma prova ilícita. Tranquilo? Essa prova ilícita, ela é colhida fora do processo. Por isso que a gente vai trazer a diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. O que é uma prova ilegítima? É quando aquela prova ela fere regra de direito processual. E como é que aquela prova fere regra de direito processual? Olha? Perceba que, enquanto a prova ilícita é fora do processo, é extraprocessual, a prova ilegítima é endoprocessual, é dentro do processo. Ou seja, eu vou colher aquela prova ferindo uma norma de direito processual ou uma norma ali de procedimental, beleza? Por isso que ela é dentro do processo. Então, pronto, beleza. E quando ela uma prova que pode ferir a moral ali, os bons costumes, sabe disso, é justamente aquele sentimento da coletividade que você acaba colhendo a prova, mas trazendo ali um constrangimento para a vítima ou para a própria sociedade, tranquilo? A prova ilegítima, pessoal, ela vai seguir as regras da teoria das nulidades. Por quê? Porque a defesa, ela precisa se manifestar a defesa no momento oportuno, sob pena de daquele ato seja precluso. Qual é o exemplo aí? Quando, por exemplo, isso na prova ilegítima, ela vai seguir a teoria das nulidades. Porque quando eu expliquei aqui, pessoal, a prova foi colhida ferindo a norma de direito processual. E aí, a defesa ela deve se manifestar no momento oportuno, porque a gente vai ver que não vai ter a declaração da nulidade se não causar prejuízo, beleza? Ou seja, se aquela prova colhida, mesmo ferindo a norma de direito processual, a prova ilegítima, e ela não causar prejuízo para outra parte, ela não vai. A Andressa falou aqui em nulidade de algibeira. O que seria isso, a nulidade de algibeira? É, por exemplo, quando a defesa ela vê a nulidade e fica caladinho para alegar a nulidade no momento mais oportuno para a defesa. Deixa eu ver. Aí, deixa eu só responder o que a Andressa colocou aqui, porque é interessante. Essa nulidade de algibeira, né, que é a defesa, é o que a defesa faz. Ela vê a nulidade e, olha, a prova aqui foi colhida ferindo o direito processual. E ela não alega nulidade no momento oportuno. Mais à frente, a defesa, a algibeira fica como se fosse aquela carta na manga, né? Para que
no momento mais oportuno para a defesa possa alegar aquela nulidade. Isso não é permitido no ordenamento, tranquilo? Nulidade de algibeira, beleza? Então, essa vai seguir a teoria da nulidade. Só vai ter... Isso sai de um princípio, de uma expressão francesa lá, que é pars nullité sans griffe. A gente não sabe nada de francês, né? Mas numa prova oral nem cito, né? Você vai dizer assim, examinador, não há nulidade sem prejuízo. Isso tem uma crítica forte da doutrina, porque isso é um conceito que extrai lá do processo civil, né? E você aplicar conceito do processo civil no processo penal, que você está lidando ali com direitos fundamentais, com a liberdade do sujeito que está em jogo, aí a doutrina vem trazer a crítica justamente porque está importando aí esse conceito lá do processo civil. Pars nullité sans griffe. Ou seja, não há nulidade sem prejuízo, tranquilo? Então, ainda que a norma, a prova tenha sido colhida com ferindo norma de direito processual, essa prova pode ser admitida. Ou seja, vai seguir as teorias das nulidades, vai ver se a prova causou prejuízo ou não. E se a prova é nula, ela vai ver, você vai ver se a prova é nula ou se essa prova é anulável, beleza? Se ela é nula se ela causar prejuízo e ela é anulável se ela não causar prejuízo. A defesa deve se manifestar sobre essa nulidade o mais breve possível. Tomou conhecimento, se manifesta sobre a nulidade, beleza? E a prova ilícita, com essa consequência ali. Exato. Você vai ali e faz aquele reconhecimento, porque a prova, esse reconhecimento, o reconhecimento de pessoas ou coisa, ela tem o procedimento lá, é uma prova típica. Por que é uma prova típica? Porque ela tem esse procedimento lá previsto no CPP. O CPP diz que você deve colocar pessoas que são assemelhadas uma ao lado da outra, depois deve convidar a pessoa que deve reconhecer para que ela aponte, né? Então, ela traz exatamente como se deve proceder no reconhecimento de pessoas ou coisas. Se você faz esse reconhecimento em desconformidade com o CPP, você está ferindo uma norma de direito processual, ou seja, uma norma de direito processual endoprocedimental e que vai gerar aquela teoria das nulidades, beleza? Então, fica atento nisso aí. Aí Darly pergunta aqui, professor, a reconstituição de crime planejada por agentes policiais fere alguma lei ou algum código? Foi aquele caso do delegado da Cunha. Eu não lembro o caso do da Cunha, mas, veja, a reconstituição da pessoa, ela é uma prova nominada, ou seja, ela está prevista, mas o procedimento não é uma prova atípica. Por que atípica? Porque o procedimento não está previsto lá no CPP. Apesar dela trazer a previsão, mas ela não diz como deve acontecer. Por quê? Porque é dinâmico. Cada ocorrência vai ter uma forma. Diz que se proíbe fazer essa reconstituição do crime se ela ferir os princípios, a moral e os bons costumes. Ou seja, você não vai fazer uma reconstituição do crime de um crime contra a dignidade sexual. Tranquilo? Então, a prova nominada, ou seja, ela está prevista lá no CPP, mas o procedimento dela não está previsto no CPP. Por que não está previsto? Porque não tem como se prever isso. Tranquilo? Então, prova ilícita e prova ilegítima. Qual a consequência da prova ilícita? Aí, a consequência da prova ilícita. A prova ilícita, ela deve ser retirada do processo e destruída. E facultada as partes, faculta as partes acompanhar o procedimento. Cuidado com isso. Por quê? Isso cai muito. Vamos supor que o juiz, ele percebeu que no processo tem uma prova ilícita. Aquela prova, o que é a prova ilícita?